juízo de cada um, isso aqui a gente pretende mudar. Vamos lá, as emendas podem ser apresentadas, isso aqui vai ter um relator, o relator vai cumprir um papel fundamental nesse processo, né? Não sei quantos relatores, vai ser um relator só, vai ser vários relatores em várias comissões. E eu queria ter a oportunidade de apresentar a vocês, que vocês saíssem daqui hoje cientes, ó, tem um projeto que vai ser apresentado e que procura exatamente coordenar ou dar um norte nessa questão aqui no estado do Amazonas. Então, pedir a permissão de vocês de apresentar o projeto inteiro, porque a gente já viu que a gente não vai sair daqui com consenso, mas com consenso ou não, o projeto vai ser apresentado. Amanhã o projeto vai ser apresentado para a Assembleia Legislativa. E a partir daí, a gente vai discutindo, com o projeto tramitando, e aquilo vai, dependendo do convencimento dos deputados, sendo alterado ou não. Sendo alterado ou não. Eu tenho um convencimento e esse eu quero apresentar aos senhores aqui hoje. Então, queria poder fazer toda a apresentação, aí a gente discute mais alguma coisa aqui que seja necessário, tá bom? Esse artigo 4º aqui, que está apresentado, Delegacia Regional do Conselho Nacional do Corpo de Bombeiros e Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas prestarão contas sobre suas finanças anualmente ao Tribunal de Contas do Estado e sobre suas atividades da sociedade. Olha só, a Delegacia Regional do Conselho Nacional de Bombeiros, a Ordem dos Advogados do Brasil presta contas, doutor, das suas atividades ao Tribunal de Contas da União? Não sei informar sobre isso, sim, que é a autarquia federal, né? Sim, mas através do Conselho Federal, eu creio. O Conselho Nacional de Bombeiros Civis tem que prestar conta das suas atividades ao Tribunal de Contas da União? Eu também não posso estar criando aqui, Cadiz, regras que não tem. Deputado, não foi proposta nossa. Essa foi do próprio Conselho Nacional. Foi enviado isso aí. O próprio Ivan Campos que veio defender. Inclusive está um pouco atrasado, mas. Olha só. Ele próprio que trouxe essa proposta. Eu também Olha acho só, que o não Conselho seria tem caso que de prestar ter- contas aos profissionais. Né? A Ordem dos Advogados do Brasil não tem que prestar contas para mim, que não sou advogado. Tem que prestar contas para os advogados inscritos na Ordem. A Ordem dos Advogados não tem que fazer, vou dar um exemplo aqui, uma sessão aberta, onde vai prestar contas. Aqui está dizendo que o Corpo de Bombeiro também não presta conta do Enfim, tribunal. isso aqui a gente vai melhorar, que essa redação aqui, ela não tem, na minha opinião, ela não se sustenta. Não, ela não se sustenta. Vai melhorar isso aí. Ela não se sustenta. O Corpo de Bombeiros já presta contas ao Tribunal de Contas daquilo que arrecada, daquilo que aplica, tem um orçamento. Então, ano após ano, o Corpo de Bombeiros, exemplo da Polícia Militar, o governo do Estado presta contas daquilo que faz com recurso público. Anualmente. O Conselho Nacional, e eu acho que não é papel da lei estadual, dizer o que a Delegacia Regional, porque senão eu posso apresentar uma lei que diz o seguinte: fica a Ordem dos Advogados do Brasil, eu estou citando porque tem uma advogada representando a Ordem dos Advogados, uma lei estadual dizendo que a Ordem dos Advogados tem que fazer 10 sessões públicas para prestar conta. Essa lei é inconstitucional. A lei não tem razão de ser. Se eu apresentar uma lei, por exemplo, o Conselho Regional de Arquitetura tem que fazer uma audiência pública em tal dia, tal, não, peraí. Não tem fundamento uma lei estadual dizer o que o Conselho Nacional ou a Delegacia Regional deve fazer. Quem vai cobrar isso são os profissionais associados, os profissionais que vão exigir dos seus conselhos, da sua delegacia, prestação de contas, né? Então, acho que não cabe à lei esse tipo de dimensão. Então, fazendo essa observação aí. O exercício da profissão de bombeiro civil, artigo 5º, por pessoa sem a devida formação ou registro regular no conselho da categoria, caracteriza exercício ilegal da profissão, sendo proibida a brigada de incêndio particular ou privada remunerada para este fim que não seja composta por bombeiros civis. Aí a gente está repetindo aquilo que eu acho que a lei federal, inclusive, já menciona. A exigência contida nesta lei não se aplica a edificações residenciais, está muito claro. Microempresas enquadradas como tal na legislação concernente. Esse é o tipo do custo que realmente não dá para você impor uma pequena empresa.
Né? O cara não tem como, uma pequena empresa, o cara tem a bem pequena dentro da casa dele, pô, e o cara vai ter que ter um bombeiro civil, ele não paga às vezes o salário dele. Então a micro pequena empresa, desde que enquadrada como micro pequena empresa, ela não vai ser obrigada a ter a figura, né, do bombeiro civil. Aí vem uma pergunta: por que não edifícios garagem? Por que essa lei não se aplica em edifícios garagem? Inclui isso aí também. Tem que dar uma analisada no risco. O risco é quem diz o que ele vai ter. Quem vai dizer exatamente é o AVCB. Mas a indagação que eu faço O enquadramento do edifício é retirar. Eu acho que dependendo da complexidade, hoje, a gente pode esperar que a gente tem hoje aqui. Porque nós nos enquadramos na norma municipal, né? Em relação a isso aí também na legislação estadual, do Corpo de Bombeiros. Vamos pegar um exemplo aqui. Ambiente misto, Amazonas Shopping. Você tem o shopping, você tem o edifício garagem. É um empreendimento, né, da mesma empresa. O edifício garagem, nesse caso aí, é quando ele só é edifício garagem, ele funciona, não precisa ter a figura do bombeiro civil. Exatamente, porque o estacionamento do Amazonas Shopping é enquadrado como o Amazonas Shopping. Então, Correto. essa situação é somente para casos de edificações Porque próprias são os para mesmos que estacionamento cuidam garagem. da parte do shopping. Já tem um bombeiro civil que faz aquilo ali e Você está tal. falando dos casos isolados. Só edifício garagem. Você está falando. Mas eu tiraria isso aí e deixaria exatamente para o AVCB, porque o cara vai, se ele construir um edifício garagem hoje, para resolver o problema de estacionamento no centro, e tem um edifício garagem que é público, e construir um privado ali, dependendo da complexidade, ele pode ter necessidade de ter um profissional ali para... Então, viu, Beto? A gente suprime isso, deixa... edifício garagem é uma edificação. Uma edificação. Ela tem enquadramento, sim. Eu acho que ela... Entidades maçônicas, confessionais, religiosas ou afins, exceto quando haja concentração acima de 1000 pessoas. Aí bem, vamos lá, uma certa polêmica aqui. Quando um templo religioso tiver uma capacidade acima de 1000 pessoas, ela vai ter essa obrigação. É isso? Teria essa obrigação? Sim. Hoje nós já trabalhamos em alguns templos religiosos, já a figura do bombeiro profissional civil. Caso universal, aí já tem esse profissional. Entidades maçônicas, confessionais religiosos ou afins, exceto quando haja concentração acima de 1000 pessoas. A marcha para Jesus que tem, né? Concentra muitas pessoas. Inclusive, tá. Te acompanhou a Marcha para Jesus. As entidades maçônicas internamente não chega a isso, mas os cultos chegam. Já a Universal é muito grande na Agostina, era aquele tempo grande. Você imagina aquele missa de gente lá. Quem vai classificar o quantitativo é exatamente Eu acredito que a análise... é o AVCB. É o AVCB. Isso aí. A lei 22 prevê a quantidade de... Porque os templos religiosos passam por inspeção. O AVCB tem. É isso? Tem. Isso aí já tem enquadramento. A edificação, independente da destinação que seja dada, da atividade, pois é, ela tem uma avaliação, é isso? Porque hoje pode ser um templo religioso, amanhã pode ser uma outra atividade. Local de reunião. Então, o tratamento que vai ser dado vai ser pelo tamanho, pela complexidade, independente da atividade que ali aconteça, não é isso? Então, entidades maçônicas, confessionais, religiosas ou afins, exceto acima de 1000 pessoas. Parágrafo único. Órgãos públicos, observada a norma de concentração de servidor público ou de terceirização de serviço, deverão enquadrar-se na disposição dessa lei e de sua regulamentação. Órgãos públicos, observadas as normas de contratação de servidor público ou de terceirização de serviço, deverão enquadrar-se nas disposições desta lei e sua regulamentação. Eu acho que é fundamental o poder público também que dê o exemplo
O poder público não pode ficar aquela história, a gente exige da sociedade que faça uma coisa, mas o poder público não faz. Aí fica a casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas o poder público precisa... Lá na Câmara Municipal já tem esse profissional, na Câmara Municipal. Já tem? Isso é bom, então isso que eu estou te falando. É claro que o poder público, ele leva um tempo maior para se enquadrar, porque você para tomar uma decisão, o poder público é uma balsa do rio para fazer uma volta, né? É um negócio mais lento. Tem que fazer concurso, tem que criar o cargo, fazer concurso, mas tem que fazer, fato. Então, eu acho sim que tem que ter órgãos públicos, observar as normas de contratação de servidor público ou de terceirização de serviço, deverá enquadrar-se nessa disposição. Por exemplo, o prédio da Assembleia tem AVCB? Tem, né? Tem, Coronel? O prédio da Assembleia tem um AVCB, não tem? Deve ter. Tem que ter, né? Tem que ter um Ele projeto. Tem que ter. Já estou lhe dando a deixa aí, que sua mãe vir aqui para ver logo. Tem que ter. Não, a Assembleia, ela solicitou vistoria e solicitou o treinamento do pessoal daqui. Se ela tem o AVCB, eu não tenho certeza, preciso verificar mais. Não, mas a luz da lei ela tem que ter. Tem que ter o AVCB. E a partir da aprovação desta lei... Pois é, a partir da aprovação desta lei, nos quadros fixos da Assembleia, vai ter que ter um profissional qualificado. A figura do cargo aí, bombeiro civil, dependendo do tamanho, daquilo que o corpo de bombeiro diga, olha, aqui é médio risco, é alto risco, então aqui precisam ter o quê? 2, 3, 4, a Assembleia vai precisar ter. Ou por contratação terceirizada, ou por concurso público, a Assembleia precisará ter um profissional e não mais aquilo que, veja, é o correto ainda à luz da lei, mas que cada vez mais fica no passado que é aquela figura da CIPA. A Assembleia tem uma CIPA, um corpo aí de funcionários que estão orientados para fazer alguma coisa diante de um caso concreto, mas a partir da aprovação desta lei, a Assembleia ela vai se enquadrar nesse assunto. E isso serve para outros órgãos públicos também. Os helipontos, além de atenderem as exigências específicas, devem contar com pelo menos 2 bombeiros civis com a qualificação em heliponto ou prontidão local no momento do pouso do decolagem. Os heliportos e aeroportos devem manter equipes de bombeiros civis. Tem que... Aqui A nomenclatura é heliponto ou heliporto? Não, os dois. Os dois? Nos preocupou esse artigo aqui, o seguinte, esse artigo não estava no anterior. E, então não foi analisado por nós ainda. Perfeito. Inclusive nós temos uma preocupação nisso aí, porque no bombeiro, por exemplo, no aeroporto Eduardo Gomes, como outros aeroportos do estado, o bombeiro tem, o aeroporto, a Infraero tem convênio com o corpo de bombeiro. Com o corpo de bombeiro. Então esse item será analisado por nós exatamente. Perfeito. Porque está constando aqui a primeira vez. Eu gostaria de adiantar, nós estamos aí com vários aeroportos aí no interior fechados, justamente porque tem que ter uma certificação da ANAC, que engloba a inclusão desse profissional. Entendeu? E aqui na nossa grade, com relação já a ANAC aqui, não libera só com os senhores. No sudeste do país nós utilizamos já Joinville e no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, são bombeiros profissionais civis. Senhores, não libera só com os senhores. São muitos requisitos. Sim, então são vários tem que ter um curso, de aeródromo. Hoje, por exemplo, a maioria dos profissionais hoje, as Forças Armadas colocam essa mão de obra, né, algo em torno de 1.500 a 1.800 profissionais com esse treinamento. Entendeu? Nós podemos aproveitar esses profissionais. Entendeu? Que é o caso, no meu caso, é o caso do Henrique, o caso do Simões ali, bombeiro de aeródromo, cadê o Lima? O Lima, todos vieram da aeronáutica, já tem esse curso. E hoje a gente pode aproveitar, justamente, a gente abriu essa brecha aí para aproveitar esse profissional. Algo em torno de 1.500 a 1.800, tá ok? Ex-militares que estão dando baixa, nós podemos usar essa mão de obra, entendeu? Mas eu concordo com ele, nós temos que passar por esse treinamento para bombeiro de aeródromo. E muitos desses já vem com esse treinamento de aeródromo. Com relação a ele, ponto, já prevê aqui na 14608, aqui, ó. Inclusive, nós temos aí um campo de treinamento que é referência no Brasil todo, né? Inclusive com certificações internacionais, onde prevê aí a criação do L-ponto, ok? O camarada lá vai justamente lá para atender aí esse nicho de mercado com relação aos aeródromos que estão parados no interior do estado.
foi solicitado pela Infraero e pela... Não, Inclusive da Aeronáutica, é outro órgão da ENAC que solicitou, se eu não me engano, 13 ou foi 15 aeroportos para se regularizarem. No momento, porque é o seguinte, se não tiver viatura, não libera o aeroporto, tem que comprar viatura. E é uma série de requisitos, você pode observar aqui, até para Parintins, que é um aeroporto que já funciona normalmente, tem que ser reforçado, a quantidade de material e a quantidade de viaturas e pessoas para poder liberar o nível. Então, não é muito simples liberar o aeroporto, não. A resolução aqui, ó. Sabemos que tem que ter e só com bombeiros mas civis podemos não libera. utilizar a mão de obra local. Não, só com profissional e uma série de outras... Inclusive, o próprio Corpo de Bombeiro, na época que eu fazia lá, fazia o estágio de adaptação de bombeiros de aeródromo, entendeu? Ele tem que fazer esse curso lá com o pessoal da aeronáutica. Inclusive, nós temos um convênio lá com a aeronáutica também para fazer o curso desse profissional. Aí sabemos que tem que ter veículo, mas aí a prefeitura mesmo poderia entrar com esse equipamento. Não, a viatura não é da prefeitura. Não, hoje os aeroportos do interior estão todos aí com a Associação Amazonense do Município. Não, nenhum tem. Todos não tem porque não tem companheiro, não tem nada hoje. Entendeu? A ideia é essa aí, de incluir esse texto aí nessa relação. Deixa eu pedir a palavra aqui, a palavra da Câmara, se me fechou. Quero cumprimentá-lo em nome do nosso secretário de Estado da Segurança Pública, notificar a ausência dele, para ele estar um pouco adoentado, onde está, e, enfim, parabenizá-lo aí pela iniciativa e deixar aqui a mensagem, né, do secretário de Estado da Segurança Pública com relação à preocupação inerente a esse momento, né? O Corpo de Bombeiros, ele não está aqui se posicionando contrário àquilo que deve acontecer, ou a regulamentação da atividade, ou o encaminhamento dado pelo próprio deputado com relação a espraiar, né, essa atividade para que ela possa atender às necessidades quando um fato acontecer, e principalmente antes que o fato aconteça. Então, o Corpo de Bombeiros, quando ele se posiciona com responsabilidade. Nós não temos nenhuma instituição no Brasil e até fora do Brasil, que tenha a expertise do Corpo de Bombeiros. Se existe uma instituição que, ao longo dos anos, trabalhou e pode ajudar a melhorar a qualidade daquilo que já vem sendo feito, com a responsabilidade de, em sendo necessário, contar com o apoio até desses profissionais, ter um serviço de qualidade sendo prestado, porque é importantíssimo que o Corpo de Bombeiros, quando chega no lugar onde está acontecendo qualquer tipo de incidente, seja ele de grande proporção ou de pequena proporção, que ele encontre um trabalho bem feito para que ele possa dar a continuidade naquilo que já vem sendo feito com qualidade. Então, o Corpo de Bombeiros está sendo responsável nesse momento. Ele não quer aqui, corroborando com as palavras do Coronel Bacelar e do comandante do Corpo de Bombeiros e do próprio secretário, e a mensagem que ele pediu que nós trouxéssemos aqui, de apoio ao deputado na sua propositura, juntamente com esse anseio requer da sociedade, mas que nós possamos chegar a um consenso que verdadeiramente atenda com responsabilidade, com qualidade aquilo que se pretende atender. Então, não há aqui nenhum tipo de litígio ou qualquer tipo de tentativa de impedimento, né, de tentar bloquear aquilo que vem sendo feito com a devida qualidade. E deixar, deputado, até uma sugestão com relação à questão das embarcações. Nós sabemos que existe uma legislação específica que trata disso, eu não sei se no momento lá atrás já foi tratado, mas no estado do Amazonas morrem mais pessoas em acidentes com embarcações do que qualquer outro acidente. Então, nós temos aí cotidianamente, eu penso que essa atividade ela pode até se estender, tanto a nossa visão não é uma visão de barrar, mas ela pode inclusive chegar às embarcações, porque nós temos aí centenas de embarcações que saem cotidianamente aqui dos nossos portos, né, e atendem essa necessidade. Eu concordo com o senhor. A dificuldade que a gente encontra é o seguinte, é que ainda a navegação no estado do Amazonas, ela é feita de modo assim precário. Não há uma lei que normatize. Vamos dar um exemplo.
O cara que faz linha, o cara passa o ano todo fazendo linha de Manaus para Tabatinga. Chega agora na época do boi, o boi que está dinheiro, o cara sai de Tabatinga e faz linha Manaus-Parintins. O Estado ainda não conseguiu normatizar isso, dizer, olha, são tantos barcos fazendo esse tipo de linha. Então, quem tiver um barco e quiser fazer linha nessa época do ano, faz. O cara só precisa estar com o barco dele reconhecido na Capitania dos Portos, com as obrigações dele pagas, tudo bonitinho. O cara quiser fazer linha daqui para Manicoré, daqui, quer dizer, ele faz para onde o rio estiver correndo, onde estiver dando no capilé, o cara faz a linha. E isso gera uma insatisfação muito grande de quem vive disso, porque exatamente o cara, por exemplo, o cara que faz linha para Parintins, ele passa o ano todo, ele só faz para Parintins. Chega nessa época do ano, a linha para Parintins enche, é todo mundo querendo fazer linha para Parintins. Então, a ausência dessa regulamentação impede, ou traz um prejuízo que a gente possa exigir, porque o cara não tem autorização do governo. Ainda não tem a regulamentação de, olha, está aqui, são 10 barcos para Parintins, são 20 barcos para Manicoré. Não há essa divisão, como por exemplo, tem na questão dos táxis que fazem linha de Manacapuru para Manaus. Só pode fazer linha de Manacapuru para Manaus, ou de Manaus para Manacapuru, o pessoal que tem uma autorização na Arsan. Aquela autorização precária, o cara pode fazer transporte intermunicipal. O Estado ainda não conseguiu fazer isso nos barcos. Então há um impeditivo aí significativo, na minha opinião, que é exatamente esse. Mas eu concordo, o raciocínio você tem embarcações aí com 300, 400 pessoas. Então a presença de um bombeiro civil dentro de um barco, coordenando, tem mais peso para cá, né? Aquela questão de peso, geralmente é acomodação de mercadoria, distribuição de peso. Por que o barco tomba? Não é porque o vento sopra, não. Às vezes é distribuição de peso. A distribuição do peso de mercadoria, de gente, o barco bumba, ele tomba para um lado, tomba para o outro. Falta de orientação. De orientação. E às vezes a presença de alguém qualificado no assunto, um bombeiro, tá? Pode. Só que é essa dificuldade que a gente ainda encontra. A gente não conseguiu regulamentar a questão das linhas, não há um controle precário, não tem a legislação em torno do assunto. Então, como é que você vai exigir de um cara que faz linha se você não sabe nem quem é o cara que faz a linha? Você ainda não encontra você ainda não tem esse controle no Estado. Mas é um passo, por certo, a ser dado. A gente pode até pensar aqui, Cadinho, de incluir embarcações. Agora, a vistoria, por exemplo, de embarcações, quem é que faz? Capitania dos Portos, não é o Corpo de Bombeiros. É a Capitania dos Portos. É a Capitania dos Portos que vai dizer se a atividade do cara é de alto, médio, quem que vai dizer? Para poder dimensionar se vai ter que ter 1, se vai ter que ter 2, se vai ter que ter 20. Mas é uma coisa, interessante, a gente poder avançar. Se não der para avançar nesta lei, pode ser lá na frente, complementando, mas a gente precisa avançar nessa discussão, porque o coronel da Câmara está dizendo é perfeito. Tem mais acidente de barco do que por incêndio. Acontece mais vítimas vítimas fatais por afogamento, incêndio de barco, do que propriamente por incêndio no estado do Amazonas. Então, é pertinente, a gente só precisa encontrar a janela para a gente poder passar e tentar encaixar isso aí. A gente observa aqui, né, que tem uma barra, bombeiros civis e salva-vidas, que mais relacionada à parte aquática. Mas aquela parte mais fixa, então, isso daí a gente pode observar. Por exemplo, aqui na Ponta Negra, não é um grupo privado que administra hoje? Não é um grupo UAI? O grupo UAI vai ter que se enquadrar aqui, porque houve uma concessão. Não é que a Ponta Negra deixou de ser pública, mas o gerenciamento, limpeza, jardinagem, aquela coisa toda, tudo hoje está a cargo de uma empresa. Então, como o espaço público, aquelas atividades foram concedidas, o cabo vai ter que se enquadrar. Ali não tem praia ali, não é isso? O cabo vai ter que se enquadrar, tem que contratar e não é chamar mais o corpo de bombeiro que ele está para ficar ali, não. Mas foi a primeira coisa que fizeram, pediram logo batata. Não, aí é uma graça, o cara ganha dinheiro com aquilo, ele quer chamar o corpo de bombeiro militar, aí, como a gente diz, um cheio e outro dois derramando, né? Aí não, se o cara que está concedido à iniciativa privada, não deixou de ser público, mas a gestão concedida à iniciativa privada, o cidadão vai ter que contratar, não pode estar, claro,
Não é justo que ele chame o corpo de bombeiro militar para ir lá. Na época da reforma, foi solicitado para construir, botar um quartel da polícia, um quartel do bombeiro lá, não é no quartel, um local onde portasse uma companhia da polícia, um pelotão do bombeiro. Queriam colocar lá no Porto do Brito. Quando verificaram agora que se arrendaram e tudo, querem colocar do bombeiro e da polícia lá pertinho, de graça, né? Mas aí também, enfim, Complicou. é diferente. Vamos lá. É uma empresa. É diferente. Não, você tem um evento, o governo do estado vai fazer o Réveillon na Ponta Negra. Então é uma atividade pública, o governo do estado vai ter que mover sua estrutura de corpo de bombeiro militar, vai lá, polícia militar, é um evento do governo do estado, evento público. Mas no dia a dia, da praia, das atividades ali, ou seja, aquela praia faz parte do complexo. O grupo A está administrando aquilo ali, vai precisar ter um bombeiro ali, vendo as situações, inspecionando, eles vão estar inseridos nessa obrigação também. A gente está no artigo 8º, não é isso? Vamos lá. Vamos lá. As edificações e áreas de eventos deverão possuir sistemas preventivos e plano de prevenção e resposta de emergência possíveis na planta. Os bombeiros civis devem conhecer os referidos planos, caso não hajam, devem ser providenciados de imediato em conformidade com as leis e normas nacionais aplicáveis. A pergunta é necessário que nós mencionemos um plano de prevenção e respostas na lei? Eu acho que não. Não, porque Até já porque tem a instrução técnica. já tem uma instrução técnica, a IT 16, né? Fala do plano de intervenção de incêndio, a IT de São Paulo 16, né? E hoje todas as empresas já têm um plano de emergência. Inclusive, vale lembrar, nós não estamos falando aqui do bombeiro básico, nós temos lá técnicos, engenheiros. Inclusive aqui, hoje, aqui nós temos o PAC, né? PAC, não é mais o plano de emergência, é o PAC. Plano de atendimento à crise. Entendeu? Engloba tudo, emergência, incêndio, tá ok? Assalto, sequestro, tá ok? Acidentes com relação ao meio ambiente, tudo engloba aqui. E quem é responsável aqui é um engenheiro por confeccionar esse material. Ou seja, um bombeiro civil mestre. Tá ok? Isso é isso aí. Chegar aqui a necessidade dessa... Hoje já é realizado, já. Toda empresa tem o seu plano de emergência lá, né? O seu PAC. Né? Pois é, o que o senhor acha, Coronel? A necessidade de explicitar na lei o plano de prevenção e resposta? Eu acho que não. Eu não vejo... É necessário. Né? Inclusive é cobrado. Por exemplo, a vistoria, né? olha só, vou fazer aqui... Me preocupa, deputado, a abrangência muito grande. Quando você quer abraçar o mundo inteiro de uma vez, se torna mais difícil. Eu acho que a gente se concentrasse mais na parte de combate a incêndio, interna da empresa, eu acho que a coisa fluía mais rápido e melhor. Esse aqui, por exemplo, esse plano... Pois é, esse plano de prevenção eu não vejo a necessidade de estar mencionado na lei. Isso vai ser uma discussão... As empresas têm, é isso. Isso vai ser uma discussão que a comissão criada, que já está criada aí, né? Eu não vejo a necessidade da lei contemplar. Eu acho também, porque todas as empresas, inclusive aqui eu trabalho, já tem esse plano. Pois é, eu não vejo a necessidade. Então, esse parágrafo 8º, ele vai, tá? As auditorias das empresas sócias já existe esse plano interno deles. Então, acho que é uma coisa que está redundante aqui. Por exemplo, aqui, o plano de prevenção vai conter sistema de equipamento, porque o próprio AVCB, ele já menciona isso, né? O que ele precisa ter. Tem que ter tantas saídas de emergência, tem que ser tantos extintores, tem que ter tantos hidrantes. Nós não vejo a necessidade. A gente fazer uma lei enxuta é objetivo, né? Não ficar enchendo muita linguiça. Artigo 9º. A inobservância do disposto nessa lei acarretará ao infrator, além de outras penalidades cabíveis, as seguintes sanções. Digamos que numa verificação, uma denúncia, porque uma vez lei, qualquer cidadão, por exemplo, eu chego no supermercado e andei no supermercado e não vi um bombeiro civil lá. Eu posso denunciar. Eu preciso ser militar, corpo de bombeiro. Eu andei no supermercado tal, eu não vi um bombeiro ali.
né, fazer a denúncia. Eu posso fazer denúncia. A denúncia vai ser encaminhada para quem? Conselho e Corpo de Bombeiros. Conselho, Corpo de Bombeiros, enfim, delegacia, isso é descumprimento de lei, eu posso denunciar na delegacia. Ó, o supermercado tal não está tendo aí a figura do profissional, etc. Como, por exemplo, se eu vou numa farmácia e não tem enfermeiro ou técnico de enfermagem para aplicar a injeção, eu denuncio onde? Posso denunciar numa delegacia, no próprio conselho, posso denunciar na prefeitura que dá o alvará, enfim, acho que são vários os órgãos que você pode denunciar. Aí vem notificação para regularização, multa, que vai de 1.500 até... Agora, por exemplo, aqui tem essa multa, não diz onde vai ser recolhida, e outra coisa, a lei 2812 tem prevalência sobre essa aqui. Aí ela já está dizendo o tipo de infração, o que quiser, se é uma multa, se é só uma advertência. Essa história da multa, Posso deixar essa multa sem estipular valor. E onde vai ser recolhido? para onde vai ser recolhido? Se tiver multa, tem que